cheguei, são 2 da tarde, eu tinha chegado perto do 12h30, não consegui comer no Bom Prato com o Cauã, né? No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu tinha R$2, que eu ia comer no Bom Prato, que era vaca atolada e tal. Não consegui, porque assaltaram o Bom Prato da Nossa Senhora de Fátima e o pessoal que comia lá veio comer aqui no Rádio Clube. E assim dobrou, né? Triplicou o número de pessoas e acabou não dando para todo mundo. Ainda fiquei na fila com o pessoal, mesmo assim não bateu os 800 do dia, 800 pratos do dia, fecha. E quando eu cheguei lá tava em 695, mas tinha muita gente na frente. Passava da cota que ainda ficou muita gente lá de fora. E infelizmente não deu, muito triste. Não por mim, porque graças a Deus eu tenho uma salsicha, eu tenho uma calabresa, né? Que eu e o Guilherme a gente corre atrás. E minha mãe me ajudou, né? Com ovos e salsicha. O Guilherme também conseguiu ontem uma calabresa e salsicha, então a gente se vira. Vamos viver um dia de cada vez, a gente se vira até as coisas se normalizar. Só que, como a gente tinha os R$2, né, a gente falou, vamos comer lá. Mas aí o que eu faço? Guardo os R$2, quando eu for pegar o Vitor na creche, se não estiver chovendo, porque o tempo aqui tá assim, tava trovejando. Se não estiver chovendo, eu consigo ficar na fila com o Vitor pra pegar agora tarde. Vai ser carne suína e não vi o restante do cardápio. Sei que no almoço a sobremesa era laranja. Mas o que vim, né, de grande ajuda. E assim a gente vai se mantendo. Aí eu vou ver, quando eu pegar o Vitor, se o tempo estiver estiado, eu consigo ficar na fila preferencial. E quando abrir às 5 horas, eu consigo pegar pra mim. E a do Vitor é gratuita, até 6 anos de idade. E aí o Guilherme pega a outra, né? E o Vitor come comigo e aí o do Vitor ficaria pro Cauã. E assim a gente vai sobrevivendo, tá? É um dia de cada vez. Compartilho aqui com vocês, porque são dias de lutas e dias de glória, né? Então, eu acho muito legal quando eu acompanho alguém, tava falando isso no vídeo anterior, e vejo essa pessoa numa situação difícil e depois eu vejo essa pessoa numa situação melhor. E isso me inspira, me ensina que não é porque a gente está na situação que está atual hoje que você não vai vencer. A gente não pode desistir e deixar de ter fé, né? Deixar de batalhar, de levantar todos os dias e correr atrás. Deus ajuda quem cedo madruga. E fui lá, encontrei minha mãe. Ela comprou. Gente, minha família, nossa, feliz de quem tem pai e mãe, né? Ó, ela foi lá, antes de vir pra cá, ainda desceu na farmácia, no centro de São Vicente. Comprou a pomada onde era mais em conta, né, coitada. E me trouxe, pegou outra condução e me trouxe até o Marco. Ó, essa pomadinha aqui que resolve quando o Vitor tem esse tipo de assadura. Listatina mais óxido de zinco. Assim que ele chegar eu vou passar, porque eu fui na creche, né, levei ele e expliquei que assim que pegasse passaria lá e já deixava lá. Só que só com receita médica. Então, o que eu vou fazer? Sábado e domingo ele vai estar em casa, eu vou tratar esses 2 dias. Segunda-feira, certeza que já tá, ó, uma beleza. E ele tem a pomadinha dele lá na creche, né? Que quando a gente manda o kit de higiene, né? Todo mês vai o lenço umedecido, vai o sabonete líquido,
vai a pomadinha de assadura e a que tá lá, depois que essa daqui for tratada, nesses dias do final de semana, na segunda eles só vão mantendo, entendeu? Com certeza já vai ter saído a inflamaçãozinha. A minha mãe é maravilhosa. Gente, olha o que ela mandou pra mim. Ó. Esse caldinho de carne, galinha, ela não gosta muito de usar. E aí ela acaba dividindo comigo. E eu sempre gosto de colocar no feijão. Ou às vezes o macarrão não tem molho. Mesmo assim eu coloco na água daquele sabor. A gente tem que saber viver, tem que saber aproveitar as coisas, né? E depois que eu vim morar sozinha, assim, né? Ter a minha casa, a minha família, eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. No começo eu falava isso pra vocês. Por exemplo, quando eu morava com os meus pais, né? Tipo, eu só comia salsicha se fosse perdigão. Eu só comia calabresa se fosse perdigão ou sadia, né? Aurora. Marcas conhecidas. Quando eu via aquela marca Canção, marca mais. Marcas assim que eu não. Chuletão, essas marcas assim que eu não conheço, eu não arriscava não. Eu achava que era bem inferior e não arriscava. A mesma coisa, eu sei que uma vez a farofa, né? Só comia nhoque. Não, as outras achava mais amarguenta. Cuscuz, só comia flocão assim. Então eu tinha essas preferências, né? E quando você acaba assumindo a responsabilidade de manter uma casa, uma família, que nem eu e o Guilherme fazemos isso junto, você vê que o orçamento não é fácil, né? E aí você aprende a conhecer as outras marcas, né? E priorizar. Claro que quando você tem uma situação um pouco melhor, você fala, não, hoje eu mereço, eu vou me dar isso. Mas tem vezes que, assim, eu não me arrisco a comprar marcas que eu não conheço, né? Ainda. Mas eu me disponho a experimentar aquilo que me vem. E assim eu fui aprendendo. Hoje eu como aqueles cuscuz. Pra vocês terem uma ideia, pra quem só comia flocão sinhá, hoje em dia, quando não tem mesmo, eu faço cuscuz de fubá com farinha, que minha mãe me ensinou nos dias de aperto, né? Em fase que a gente já passou na vida. Minha mãe muitas vezes fazia aquele cuscuz de fubá com farinha umedecido. E aí a gente tomava com café. E ó, é verdade. E pensa, a gente aprende, a vida ensina, né? A gente tem que estar preparado para tudo. É por isso que quando eu tenho condições, eu dou mesmo um açaí pro meu filho, eu levo mesmo eles para comer uma pizza. Eu, nos dou esse luxo, porque eu sei o que é nossos dias de luta, né? E eu acho que eles merecem. Nós merecemos. Então, aí eu aprendi a, a muita coisa. Que antes eu não fazia, agora eu faço, sabe? Aqui, morando sozinha. Que nem esse sabão em pó, que não é espuma, né? De marcas desconhecidas. Eu jamais comprava, né? Hoje em dia eu compro, porque o valor de um, eu pago 2 quilos, entendeu? Desses desconhecidos. Não espuma, não tem cheiro, mas lava. O importante é estar limpo, né? Aí minha mãe me mandou, eu agradeço a Deus e a vida dela. E o Cauã tava com vontade de comer mingau de maisena. E a maisena que tinha, que eu tava usando na assadura do Vitor, porque a pomadinha que tinha, não essa daqui que minha mãe comprou, mas a que eu passo, a mesma que eu mando pra creche, ele jogou na brecha do assoalho. As brechas aqui, elas são bem largas, né? Então passa muita coisa. Já perdi muitos talheres que eu, na corrida do dia a dia... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, as brechas, elas são muito largas aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tem aqui. Essas daqui também. Então,
Então, ó, são bem largas. E é muito fácil do Vitor jogar alguma coisa. Então, se a gente ali não estiver ali em cima o tempo inteiro, o meu maior medo é ele jogar celular quando eu deixo ele assistindo desenho, então a gente sempre fica em cima. Que nem quando ele ganhar o presentinho dele que tá pra vir, né? Quem aí quer chutar o que é? Lembra, eu comentei com vocês num vídeo passados que tá pra chegar recebidos do Rio de Janeiro. Quando eu chegar, vou falar quem foi que deu. E eu podia adiantar pra vocês que era coisinhas pra mim e pro Vitor, lembra? Presentinho pra mim e pra ele. Então quando ele receber esse presentinho dele, atenção redobrada, né? Porque o Cauã já é grandinho, né? Já tem responsabilidade, entendimento, cuidado. Agora o Vitor é um bebê, então a gente tem que estar ali supervisionando o tempo inteiro. É muita responsabilidade. Do mesmo jeito que eu deixo meu celular na mão dele pra ele assistir desenho enquanto eu tô fazendo os afazeres de casa e tô ali, ó, em cima, é assim que tem que ser. Aí o Cal tava com vontade de comer mingau de maisena. Aí minha mãe também trouxe. Que fofa, né, gente? Que bonito. É tão bonito. O que minha mãe faz por mim hoje, a minha avó, a mãe dela, fazia por nós quando eu era pequenininha. Minha irmã tinha acabado de nascer. Eu tenho lembranças. Minha avó ainda é viva, mas ela já não tem consciência, né? Ela depende assim da minha mãe, da minha tia, pra estar cuidando dela. E tem fotos de infância da minha avó sentada assim na mesa da cozinha, com a minha irmã recém-nascida no colo, e em cima da cozinha os pacotes de bolacha que ela levava recheada para mim. Tinha arroz, feijão, café, açúcar, coisas que ela levava para ajudar minha mãe. Então, o que minha mãe faz por mim é o que minha avó fazia por ela, né? E quando ela já era casada, já tinha. Minha irmã nasceu, eu já tava com 4 anos, né? Tinha meu pai, a gente já tava na nossa casinha. Então, ensinamentos, né? Passa de geração em geração. E assim eu vou cuidar dos meus filhos, dos meus netos que virão futuramente, bem futuramente, né? Se Deus permitir. E eles vão fazer a mesma coisa, assim, né? Eu acho tão bonito quando a gente aprende a cuidar do próximo. Porque minha mãe já era casada, meu pai trabalhava, né? Assim, tinha uma vida mais difícil porque a gente, quando eu era pequena, eles compraram um barraquinho, minha mãe vendeu um Fusca que ela tinha. Aí comprou um barraco no México 70, lá em São Vicente, que é a comunidade, né, uma favelinha. E na época não tinha nem banheiro. E meu pai arrumou um emprego e minha mãe ajudando ele, né, com as vendinhas dela de Avon, Tupperware, na época, essas coisas. Os dois foram se levantando. E eu aprendi, tudo que eu sou hoje, eu aprendi com os meus pais, né? E eu acho muito bonito o processo de aprendizagem. O que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos, é aquilo que alguém um dia passou para você, né? Que nem eu tava falando para minha mãe de um exemplo que ela tava agradecendo a plantinha que eu levei para ela. E aí ela falou assim, obrigada, tá? Já mexi, já arrumei aqui, tá? Das minhas plantas, tudo. Aí eu falei, quando eu vi a planta, muita gente não pegou porque não tem tempo pra cuidar ou porque não gosta. Eu não tenho os dois, tipo, eu não tenho tempo pra cuidar e não é que eu não gosto, eu acho lindo, mas o trabalho, a atenção que precisa é que nem um bebê, tu tem que estar ali aguando, vendo qual lugar pega sol, qual não pega, aquelas que pode pegar sol, aquelas que não pode estar dentro de casa, então eu não tenho esse conhecimento, não tenho tempo pra isso. Tenho minhas vendas, tenho meus filhos, tenho a casa para dar conta, tenho o Guilherme, então é muita responsabilidade, né? A planta, ela é um ser vivo. Aí eu não ia pegar, mas na hora eu me lembrei de uma situação quando eu era criança.
E eu estudava lá no Colégio Laura, na Vila Mateu Bay. E a minha mãe sempre, uma vez na semana, quando a gente ia embora da escola, eles davam laranja na hora da saída ou maçã. Às vezes dava até de 2 por aluno, porque alguns não pegavam, né? E eu, inocentemente, na minha cabeça, eu não quero, não vou pegar. E fui embora. E cheguei em casa e comentei: ai, tava dando laranja na porta da escola. Aí a minha mãe falou assim: por que você não pegou? Eu falei: porque eu não quis. Não tava com vontade. Aí ela falou: mas Ana Paula, você pode não querer, você pode não gostar, você pode não usar, mas aquilo ali você podia pensar na sua irmã, que era pequena na época, né? A sua irmã gostaria de comer uma laranja. Ou se ela não quisesse, tem eu, tem o seu pai. E aí minha mãe foi me ensinando que às vezes não é porque o que eu não quero pode servir para alguém próximo a mim. E eu nunca esqueci daquilo. E ainda retruquei com ela, falei: mas mãe, eu não queria, eu ia pegar e tal. Aí ela falou assim: por quê? Porque naquela época a nossa vida era um pouco difícil, né? Assim, tipo, meu pai, ele teve uma época que ele ficou desempregado durante 5 anos. E meu pai, ele sempre se virou. Tapioca, ele vendia, saía de bicicleta, só voltava à noite, tarde da noite, pra ver se conseguia vender tudo. E ainda assim, às vezes vinha com tapioca. Pra no outro dia ir comprar, repor o material para poder fazer e sair para vender de novo. Óculos de sol na praia. Ele, ó, debaixo de sol quente. Nossa, eu tenho. Meu pai e minha mãe foram grandes exemplos, assim. Então, o que eu sou hoje de correria, de meter a cara e fazer, falar, negociar e tal, eu aprendi com eles. E a humildade, a simplicidade, né? Foi tudo com eles. E aí, o que que acontece? Então, minha mãe me ensinou que às vezes o que eu não queria podia servir para eles. E quando eu vi aquela planta, eu falei: poxa, Dia Internacional da Mulher, minha mãe ela é apaixonada por planta. Minha mãe ama planta. E eu falei pra moça: me vê a mais bonitinha, porque tinha outros tipos. E aquela ali, ela era meia verdinha com roxo. E falei: eu quero essa. E aí ela me deu. E aí eu trouxe pra casa a flor no sol, murchou. Falei: pronto, morreu a flor. E aí eu falei pro Guilherme: poxa, mas não joga fora não, que eu vou ver se eu aguo ela e ela ressuscita. Aguei e piorou, que tem flor que tu não pode pôr uma grande quantidade de água, coisas assim, né? Aí eu falei: ai, já era, queria tanto dar pra minha mãe, tinha até falado no vídeo aqui no YouTube. Por quê? Porque era Dia Internacional da Mulher, é algo que eu sei que minha mãe é apaixonada, ela tem uma dedicação, um carinho com essas plantas. E seria um presente para ela. E eu queria mostrar que eu lembrei dela, né? Tão longe eu lembrei e peguei e ia dar para ela. E aí, quando foi ontem à noite, a planta ressuscitou. E aí eu mudei a foto e falei: mãe, tu quer? Aí ela falou: quero. Aí eu levei pra ela. Aí tá lá com a plantinha. E é isso, queria compartilhar com vocês. Agora esperar eu vou chegar já pra me passar pomada nele. Guilherme foi fazer bico, Calma tá na escola. E é isso aí. Um beijo. A gente vai se falando, tá bom?